pé e vamos orar ao Senhor. Deixa só esse aqui mesmo. Deixa esse aqui. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Ele está presente aqui neste lugar e viemos aqui para glorificar o nome do Senhor e que nós possamos o exaltar e bendizer o seu santo nome, porque Ele é vivo no nosso meio e Ele está aqui para nos abençoar, para nos proteger, e nós estaremos aqui o adorando na beleza da sua santidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, que nos encontramos aqui neste lugar, te imploramos a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, a tua em cada coração, em cada uma vida, ó Pai. Estenda as tuas mãos santas, Senhor, curando e libertando a cada um dos teus filhos, ó Pai, lhes dando força, lhes dando graça, Senhor, que o teu Espírito que paira sobre este lugar venha encher a cada coração, Senhor, venha se mover em cada uma vida nesta noite, ó Espírito Santo, Espírito de poder, aqueles que entraram aqui enfermos sejam curados em nome de Jesus, sejam libertados para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma vida. Honras e glórias damos a ti, Senhor. Obrigado, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus. O irmão Nuno vai ler a palavra junto conosco. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias num livro que eu já vou dizer. Que é Mateus, capítulo 22, e vamos iniciar no versículo 34. Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os fariseus reuniram-se ao saberem que Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta. Então um deles, que era doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pôr à prova: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus respondeu-lhe: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. O essencial de todo o ensino da lei e dos profetas está
nestes 2 mandamentos. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos que dar mais ouvidos ao Espírito Santo, porque durante o ensaio eu estava com estes 2 mandamentos na mente, sem saber, obviamente, que o pastor me ia chamar. Eu penso que Jesus, quando mencionou estes 2 mandamentos, em que a lei se resumia a estes 2 mandamentos, efetivamente, se nós nos guiarmos apenas por estes 2 mandamentos, sabermos se aquilo que nós fazemos está de acordo com aquilo que Jesus quer para a nossa vida torna-se muito mais fácil. O povo tem um ditado que diz: não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti mesmo. Está neste mandamento, por exemplo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que implica que se eu não quero para mim, então eu não vou fazer aos outros. Glória a Deus. E se eu buscar a Deus acima de todas as coisas, eu estou a amar o meu Deus acima de tudo. Glória a Jesus. E todas as outras coisas me serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. Amém. Portanto, sabermos aquilo que Deus quer para nós, sabermos o que devemos fazer numa determinada situação ou noutra, ou a nossa postura no trabalho, ou perante os nossos amigos, ou numa festa, ou se devemos contar uma piada ou não. Glória a Deus. Se eu amar o meu Deus acima de todas as coisas, eu sei se eu devo ou não dizer aquela piada e usar aquelas palavras. E se eu for para dizer mal do meu irmão, se eu o amar o meu irmão como a mim mesmo, eu se calhar penso 2 vezes naquilo que eu vou dizer em relação a alguém. E a vida torna-se tão mais fácil. Basta 2 mandamentos. Não é... A nossa natureza humana é que nos impele a desrespeitar estes mesmos mandamentos, que são só 2. Por isso, irmãos, que nós pensemos mais nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Glória a Deus. Tendo sempre em primeiro lugar no nosso pensamento o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. E em segundo lugar, o nosso irmão, a quem nós temos que amar como a nós mesmos. Porque é um mandamento que Jesus nos deu. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos Amém, abençoe. Jesus. Amém. Vamos ouvir o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Vamos exaltar o nome dele porque ele está presente aqui neste lugar. Os irmãos, com a paz do Senhor, nós estamos a estudar na quinta-feira uma lição que fala sobre o corpo, a alma e o espírito. E esta quinta-feira falou sobre o corpo. Irmãos, a nossa gratidão nunca deve ser nunca devemos pensar que ela é demasiada quando se trata de Deus. O nosso corpo tem 37 trilhões de células.
Para quem sabe pôr zeros à frente, imagina a quantidade de zeros que nós temos que pôr à frente. Cada um de nós tem um ADN diferente. Cada um de nós tem particularidades diferentes. Ele é o nosso tecelão, Ele tece cada nervo, Ele tece cada músculo, Ele tece cada osso, Ele teceu. E o pastor Marcelo disse uma coisa: cada um de nós tem uma assinatura diferente de Deus nas nossas vidas, nos nossos corpos. Por isso, no Salmo 95, o versículo 6 diz: Ouvinde, adoremos e nos prostremos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador. Não é preciso mais nada, nós fomos criados para seu louvor, nós fomos feitos para seu louvor, para caminharmos, para sermos parecidos com Ele e trilharmos os seus caminhos. Por isso que nós possamos todos juntos louvarmos, como diz este hino. Vamos louvar à capela e vamos começar como se de um grande coral se tratasse. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Aleluia, todos o louvemos. Obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está ao meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita
vida da Carla, Senhor, por tudo aquilo que tens feito, Senhor. Obrigado pelo milagre que estás a operar na vida do pastor, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela intervenção que a irmã Solange sofreu, Senhor. E eis que já está aqui, Senhor. Nós não temos palavras para expressar, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que tens feito na vida da minha mãe, Senhor, com tão pouco peso, Senhor, e sem nada que possa estar a afetar o seu corpo físico, Senhor. Não há palavras para expressar a gratidão que nós temos em nossos corações, Senhor. Por isso, Senhor, nós te entregamos este louvor, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, que tu te deleites, Senhor, no nosso louvor, Senhor, nesta noite, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem eu guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
Irmãos, eu já partilhei durante o ensaio. Para o nosso Deus não há coincidências. Para o nosso Deus há o trabalhar de uma forma tremenda ao mínimo pormenor. A irmã da Ana Gabi está a passar pelo mesmo processo do pastor. Também ela está com um cancro, e da pastora com um cancro no peito, e está nas sessões de quimioterapia. E ela neste momento estava a passar pelaquela situação em que se perde o cabelo. Para nós mulheres, nós sabemos o quão difícil isso é. Se cortaria, se não cortaria, se rapava tudo, se não raparia tudo. Ainda que isso não fosse importante, porque o importante é aquilo e a vontade de Deus na sua vida. Mas nós sabemos que o nosso eu também passa por aí. E sem quê nem para quê, ela já andava a ver perucas, alguém lhe tinha emprestado, ela não tinha gostado, ela foi a uma casa de perucas que lhe tinham indicado. E eis que Deus colocou lá uma peruca, irmãos. Se tiverem a oportunidade, o Daniel tem o antes e tem o depois. E nenhum de vós vai perceber qual é o antes e qual é o depois, porque a peruca é exatamente igual ao cabelo da Nice. Para nós não há coincidências, para nós só há a certeza. E para além disso, no mesmo dia que ela comprou a peruca, ela perguntou se ele conhecia ou se ele cortava também o cabelo. E o Senhor disse: corto, quando a senhora quiser cortar o cabelo, eu corto. Numa sala à parte, foi-lhe mostrar, porque esse era o medo dela, ela não queria ser exposta a essa situação. E ele tinha uma sala onde isso é feito no recanto e no recato, que é preciso para estas situações. E no próprio dia ela disse: então é hoje. E ele disse: ok, vamos a isso. E cortou naquele dia o cabelo, na alegria de alguém que a seguir telefona para a irmã e diz: eis-me aqui, nasci de novo, com um novo cabelo, a passar por tudo isto. Nós só temos, em pequenas coisas, só temos graças para dar em tudo, irmãos. Não há nada mais perfeito que é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Cada caracol, a Cristina ficou impressionada. Cada caracol, cada ondulação do cabelo é igual. Se puderem, o Daniel tem as fotografias, a Ana Gábia também. Ela passar-vos-á para mostrar. É qualquer coisa impressionante aquilo que Deus fez. Esconde-nos, Senhor, nas tuas asas. Em tuas asas, Deus, cobre-me com a sombra das tuas mãos. Quando o mar se erguer e o céu rugir, passarei suficiente a mim. Quando o mar se erguer e o
Mesmo sem forças, eu te busco. Mesmo em silêncio, eu te clamo. No meio da dor, levanto os olhos. Sei que ainda estás aqui. Minhas lágrimas são orações que sobem ao céu como canções. E mesmo que eu não entenda agora, confiarei até a aurora. Quando o chão sobe dos meus pés, tua mão me sustenta outra vez. Tu és meu amigo, meu descanso. Quando o medo tenta me calar, mesmo ferido eu te exalto, porque sei que vais me levantar. Se eu chorar, tu vais me ouvir. Se eu cair, vais me acudir. És o Deus que nunca me deixou. Mesmo sem forças, te louvo, Senhor. Mesmo sem forças, eu te busco. Mesmo em silêncio, eu te clamo. No meio da dor, levanto os olhos. Sei que ainda estás aqui. Minhas lágrimas são orações que sobem ao céu como canções. E mesmo que eu não entenda agora, confiarei até a aurora. Quando o chão some dos meus pés, tua mão me sustenta outra vez. Tu és meu abrigo, meu descanso. Quando o medo tenta me calar, mesmo ferido eu te exalto, porque sei que vais me levantar. Se eu chorar, tu vais me ouvir. Se eu cair, vais me acudir. És o Deus que nunca me deixou. Mesmo sem forças, te louvo, Senhor. Tu és meu abrigo, meu descanso. Quando o medo tenta me calar, mesmo ferido eu te exalto, porque sei que vais levantar. Se eu chorar, tu vais me ouvir. Se eu cair, vais me acudir. És o Deus que nunca me deixou. Mesmo sem forças, te louvo, Senhor. Sopra em mim teu fôlego de vida, restaura a alma já tão ferida. Tua presença é meu viver. Sem ti não sei o que fazer. Sopra em mim teu fôlego de vida, restaura a alma já tão ferida. Tua presença é meu viver. Sem ti não sei o que fazer. Tu és meu abrigo, meu descanso. Quando o mundo tenta me afastar, mesmo sem guerra te adoro, pois sei que tua paz vai me guardar. Se eu chorar, tu vais me ouvir. Se eu cair, vais me acudir. És o Deus que sempre me amou. Mesmo sem forças, te louvo, Senhor. Aleluia, Jesus. Ele nos ama tanto, tanto, tanto.
resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vai ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque me queres tanto assim. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto, tanto dar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vai ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque eres tanto assim, porque eu te amo. Aleluia. O Senhor nos ama. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, obrigado por este momento, Senhor, em que o Senhor nos deu esta permissão para te louvar, para te adorar e para bendizer o teu santo nome. E eu te agradeço e continuo te agradecendo, ó Pai, pela tua presença aqui neste lugar. Que o Senhor continue abençoando e movendo sobre a tua igreja, em nome de Jesus, guardando a cada um dos teus filhos, ó Pai, nas tuas mãos de poder. Amém, Jesus. Graças a Deus. A irmã Carla tem um testemunho para dar, está com a oportunidade em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Estou muito feliz. Amém, Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Amém, Jesus. Sou muito grata a Deus pela oportunidade de vir estar aqui. Glória a Jesus. E quero agradecer a cada um dos irmãos que orou pela minha vida. Deus é fiel. E quero agradecer a Deus mais uma vez. E quero dizer para os irmãos que Deus é o Deus do impossível. Irmãos, como os irmãos sabem, né? Eu tive que fazer uma cirurgia. Hoje tem 15 dias. Tem 15 dias que eu nasci de novo.
a médica falou comigo bem assim, você teve sorte. Porque eu estava recém-operada e o risco de contaminação de uma infecção era muito grande. E eu falei, não, foi Deus. E ela riu e falou assim, foi o seu Deus. E eu tenho no meu celular a Bíblia. E em todo momento, irmãos, ali naquela cama ali na enfermaria, na urgência, eu estava muito tranquila. Eu estava muito tranquila porque eu creio em Deus. Eu sei que Deus ele estava cuidando de mim em todo momento. E quando eles falaram comigo vieram falar comigo que eu já tinha feito tomografia, tinha feito uma ressonância, tinha feito um raio-x, que eles vieram falar comigo que era porque eu já tinha vomitado muito, eu só fechei o olho e falei, Senhor, estou nas tuas mãos. E o Senhor falou no meu coração, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. E eu abri o meu celular e li esse versículo, que era o versículo do dia. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, o Deus da verdade. E ali eu fiquei mais tranquila ainda, porque eu sabia que o Senhor estava cuidando de tudo. Irmãos, eu comentei isso, acho que o Isaac estava perto quando eu comentei com a minha mãe. Eu cuidei da minha avó até o último suspiro dela de vida no hospital. E eu não sei se alguém aqui já cuidou de alguém quando está partindo. O corpo, ele exala um cheiro. E aquele cheiro, ele ficou, assim, eu lembro dele, né? E ali no hospital, quando eu comecei a vomitar, eu senti aquele cheiro. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Falei, Senhor, o Senhor tem tanta promessa na minha vida. Seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Irmãos, e o Senhor ele me acalmou de uma forma que nem eu sei explicar. Nem eu sei explicar. E eu sou muito agitada com essas coisas e eu fiquei muito calma, e os médicos vinham e falavam comigo, e vinha aí e quando decidiram fazer a cirurgia, e corre daqui, corre dali, vamos fazer agora, e eu, tranquila. O caminho que eu fiz, da onde eu estava até o bloco cirúrgico, foi o Senhor falando no meu coração, eu cuido de ti, eu cuido de ti. E eu creio, irmãos, eu já falei isso aqui e eu torno a falar. O Senhor ele vai fazer um mover muito grande neste lugar com os testemunhos gerados aqui de vida. Nós somos prova viva do que o Senhor tem feito nesse lugar. E eu agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos, por cada oração. E peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida, pela minha saúde. E quero agradecer de coração. Amém? Os irmãos moram no meu coração. E sou muito grata a Deus pela vida de cada um. Amém?
Glória a Jesus. Graças a Deus. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor tudo que Ele tem feito no nosso meio. É grande as coisas que o Senhor tem feito, tem agido. Nós não temos palavra, é só agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido, nos abençoado de forma maravilhosa. Há muitas pessoas que perguntam o que é que eu estou. E pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de dizer que é a quimioterapia, mas também sei que é a mão poderosa do Senhor agindo na minha vida. E eu vejo tantas pessoas ali, naquele lugar tão debilitado e numa situação tão terrível, e eu fico agradecido a Deus, porque Ele tem cuidado, Ele tem protegido a minha vida de todas as formas, irmãos. Não é que nós nos sentimos mais poderosos ou melhor do que ninguém, mas o Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, irmãos, ela é imensa. Deus cuida de nós, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos melhor, mas é porque o Espírito Santo do Senhor é sobre nós. Eu sei que passei 1 mês e meio praticamente numa situação terrível, de nem poder sair de dentro de casa, mas pela graça de Deus, até aqui o Senhor nos tem ajudado e nos tem abençoado e fortalecido. Eu gostaria de ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1. E o versículo 18 em diante. A ira de Deus sobre o pecado. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18 em diante. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se entendem claramente e se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graça, antes os seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato, e obscureceu,
dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de ervas quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia para desonrarem os seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram as suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhante também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade de uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. Podeis assentar, irmãos. Eu digo para os irmãos, lutei a tarde toda, eu li esse texto aqui na quinta-feira e lutei a tarde toda para não trazer esta leitura aqui, onde lá pregar sobre esta palavra. Porque, na verdade, irmãos, nós estamos vendo o mundo caminhar a passos largos, esquecendo-se da bondade, da misericórdia de Deus. O homem cada vez mais ele tem pervertido o seu coração. E Satanás tem se aproveitado de tal situação que cada vez mais os crentes têm se afastado de Deus, de várias formas. Nós podemos dizer várias maneiras que o homem tem deixado de servir a Deus. Muitas das vezes nós temos o trabalho, temos o cansaço, muitas das vezes não temos tempo para Deus. Às vezes achamos que a oração é muito cansativa, estar na igreja, mas é cansativo, estar aqui 1h30, não é? Num culto, é cansativo, mas cada vez mais nós vamos vendo as igrejas cada vez mais vazias e a podridão lá fora, ela cada vez está maior. Cada vez mais o homem está perdendo a sensibilidade para com Deus. E a palavra de Deus aqui, ela nos esclarece a ira de Deus contra o pecado. Do céu manifesta a ira de Deus. É do céu, não é da terra. A ira de Deus, ela tem se manifestado de uma tal maneira. Eu já tenho falado isso aqui na igreja, mas eu não me canso de falar isso. Eu me lembro muito bem
já sou convertido há 49 anos que eu me converti ao Evangelho. E a igreja, ela era totalmente diferente. O Espírito de Deus movia-se sobre a igreja. Movia de tal maneira, irmãos, que uma pessoa entrava em pecado na igreja e ele não conseguia permanecer ali em pecado sem primeiro se confessar ao Senhor. E hoje nós vemos o pecado a partir do púlpito da igreja, até lá o último, e ouvimos o silêncio de Deus. Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. E a igreja não tem se preocupado com isso. Os irmãos, se observar, em todos os lados que é pregado o Evangelho, a preocupação é com a prosperidade. Todos os lados. Eu vejo igrejas cheias a convidar pessoas a vir à frente e só se fala em prosperidade. Você precisa ser próspero, mas você precisa da salvação em Cristo Jesus. O que você necessita é a salvação em Cristo Jesus. E como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Ela tem sido justa na presença de Deus? Você tem andado com seu coração repleto da bênção de Deus? Você tem procurado fazer a vontade de Deus? Nós olhamos, irmãos, e vemos como se alastrou de uns anos para cá a normalidade no pecado. Normal. Não, isso é normal. Que é isso? O mundo evoluiu. A igreja precisa acompanhar a evolução do mundo. Não, a igreja precisa acompanhar a palavra de Deus. O que nos liberta, irmãos, é a palavra de Deus. Não é a evolução do mundo. Não é as práticas, as liberdades que há no mundo. Não, nós precisamos praticar a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, e cada vez mais o homem tem se distanciado de Deus. Cada vez mais o homem lá vai se espalhando no meio do mundo de nada, um mundo cheio de pecado, cheio de corrupção, cheio de maldade, um mundo péssimo. E é o que nós vemos, irmãos. A palavra de Deus, ela diz que Deus está irado com o pecado. E agora você sai de uma igreja
e vai para outra, o seu pastor sabe a sua conduta, o seu pastor conhece a sua vida, o seu pastor esteve com você 7, 8 anos e você saiu da igreja e foi para outra igreja. Você chega lá na outra igreja, o pastor nem pergunta por que você deixou a sua antiga igreja. Principalmente se você for um bom dizimista. Não há problema. Se você é uma pessoa de bem, não tem problema. Nos aconteceu aqui, por exemplo, casos de pessoas que nós não aceitamos e que foram para outras igrejas e foram recebidos e colocados no púlpito da igreja em situações não adequadas para um cristão. Porque aqui neste lugar, irmãos, é lugar santo. O púlpito da igreja é lugar santo. E por ser um lugar santo, nós devemos respeitá-lo. Porque ai daquele que pensa que Deus não conhece, não sabe. Ai daquele que acha que Deus não está preocupado. Não é verdade? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pecado é pecado, irmãos. E pecado é pecado aqui e em qualquer lado. Em qualquer parte é pecado. Pastor, mas isso Jesus não já perdoou? Jesus não morreu na cruz? Morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar, mas é quem está interessado na salvação, meus irmãos. É quem está interessado na salvação. Hoje, nós vemos aqui na palavra as consequências. Quanta enfermidade tem aparecido, irmãos. E há pessoas que dizem, não entendo. Mas eu entendo, porque a palavra de Deus, nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias. É necessário, é preciso a graça de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Irmãos, as coisas mal feitas, as coisas mal arranjadas, as coisas camufladas, temos que ter cuidado. Temos que pedir perdão ao Senhor. Temos que ter uma vida no altar de Deus. Não é que nós não pecamos. Às vezes as pessoas pensam que o pastor é santo. Não é não, senhor. Eu luto pela santidade. É uma luta constante. Todos os dias eu estou lutando contra mim mesmo, porque eu careço do perdão de Deus. Porque a salvação, meus irmãos, é hoje, é agora, não foi ontem, e nem é amanhã, ela é agora.
se você não está bem com Deus, se a sua vida não está no altar de Deus, tenha cuidado. Ah, pastor, mas foi só aquela situação que ele já passou. Tenha cuidado. Deus está te dando oportunidade. O Senhor está te dando oportunidade. Veja o que o rei pediu ao profeta. 2 Reis, capítulo 22, versículo 13. Presta bem atenção. Irmãos, nós estamos nos esquecendo de consultar a Deus. Nós estamos muito preocupados em consultar o homem. E Deus está, e qualquer um de nós podemos chegar diante de Deus. Por que é que nós não temos por hábito de pedir perdão ao pastor, ao presbítero, ao diácono? Não vamos confessar com ele, não é pedir perdão, é confessar. Nós não temos necessidade de confessar o nosso pecado a ninguém, a Deus, e somente a Deus. Segunda Reis é 22, 13. Ide consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. Porquanto os nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós estava escrito. É a palavra, irmãos. É a palavra. Examinai as Escrituras, porque elas é que testifica o reino de Deus. É a palavra. Nós não podemos, irmãos, nos idolatrar ao homem. Nós não podemos, há muita gente que critica imenso os católicos. Ai, eles são idólatras. Mas quantas pessoas que se ouve falar daquele pastor que está orando e Deus está curando. Aquele pastor que Deus, ele está orando e está nascendo dente nas pessoas. Aquele pastor, irmãos, o Deus que está lá, ele está aqui. O Deus que opera lá, ele opera aqui. Basta crer, basta confiar. Não adianta, irmãos, nós corrermos para um lado e para outro. Pastor, ora por mim, sem dúvida. Eu vou estar orando, mas quem vai operar é Deus. É Deus que vai agir. É Deus que vai fazer. Sem dúvida alguma que há pastores que se enchem o peito e se acha maior do que Jesus. Isso é verdade. Mas quem opera é Cristo. Quem age é Jesus.
E eu tenho pregado isso nesta igreja. Eu tenho falado disto nesta igreja. E eu nunca vou me esquecer daquilo que Deus tem feito e continua a fazer. Às vezes as pessoas dizem, pastor, mas a nossa igreja está muito vazia. Não me importa, irmãos. Eu não me importo. Sinceramente que eu não me importo. Sabe por causa de quê? Eu estou fazendo a obra de Deus. Mas quem manda é Deus. Se a pessoa não quer ouvir a verdade da palavra de Deus, se a palavra de Deus lhe dá comichão nos ouvidos, ele não vai permanecer aqui. Não vai. Porque quem age aqui não é o pastor César. E quando ele começar a agir, ele tem que ir embora. Porque o Espírito Santo já está lá do lado de fora. Quem age aqui é o Espírito de Deus. É a ação do Espírito de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Eu tenho que pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Doa quem doer. O pastor está contra o homossexualismo. Eu não sou contra o homossexualismo. Não sou. De forma alguma. Eu sou contra o pecado. Quando quiser, a quem quiser entrar aqui, as portas estão abertas. E continuam e permanecerão abertas. Porque o Espírito Santo de Deus é que age. Ide, vai, consulta ao Senhor. Irmãos, nós precisamos consultar o Senhor. E saber e ouvir a vontade de Deus. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém. Eu há pouco tempo, há uns meses atrás, eu disse para os irmãos que estava doente. Não pensa vocês que a gente fica tranquilo quando dissemos que estamos doentes. Mas quando nós confiamos em Deus, nós temos que descansar nele. Porque o que vier é para a glória dele. Porque nós não temos glória. A glória é para o Senhor. Não adianta, é como a Carla disse, Deus cuidou. A irmã Solange, Deus cuidou. E Ele continua cuidando, irmãos. Deus tem cuidado da minha vida, sim, Deus tem cuidado da minha vida. Porque operando Ele, ninguém pode impedir. Agindo Ele, ninguém pode impedir. É Ele, é o Senhor é que sabe todas as coisas. Salmos capítulo 2, versículo 12. Salmos capítulo 2, versículo 12. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele
confia. Ali está escrito, irmão, para nós confiarmos em alguém, não é confiar em Deus. Por mais cheio do Espírito que eu esteja, eu dependo da graça de Deus. Eu dependo da mão poderosa do Senhor. Eu tenho que ter uma vida no altar de Deus, para que o Espírito Santo de Deus proteja a minha vida, para que Ele me encha. É necessário, irmãos, é necessário. Beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Tem gente, irmãos, que põe as coisas na mão de Deus, daí pouco tempo ele já tirou tudo. Tem gente que prega muito bem a respeito da confiança, a respeito da autoridade de Deus, mas não vive isso. Nós precisamos viver isso. Aquilo que nós lemos na palavra de Deus, nós temos que viver isso. Aconteça o que acontecer, Ele é fiel. Mas Ele não é fiel só para me curar. Ele não é fiel só para me libertar. Não, Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo Deus é fiel. E Deus sonda o nosso coração, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus sonda a nossa vida, o nosso dia a dia. Deus sabe aquilo que vai na nossa alma. Ele sabe, Ele conhece. E nós necessitamos do perdão de Deus, da misericórdia do Senhor. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Ninguém. Podemos nos sentir, porque isso é coisa da carne. Eu posso me sentir superior aos irmãos, mas não é verdade, irmãos. Isso é ilusão demoníaca. Nem o próprio Jesus, nem Ele, como Deus, se vangloriou. Onde lá nós, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, é a palavra. É a palavra. Eu vejo pessoas que adoram, que batem nas costas dele. Não, está tranquilo, irmão. Que isso? Deus perdoa. Deus é misericordioso. Você fica tranquilo. É a misericórdia de Deus. Irmão, quem sabe aquilo que vai na sua alma é você mesmo. Nem a minha esposa sabe os meus pecados. Talvez alguns. Talvez alguns. Mas não sabe. Mas Deus sabe todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que Ele sonda a nossa vida, irmãos. Ele sonda o nosso coração. Pastor, mas eu preciso fazer isso. Não precisa, não.
Não precisa. Eu fui obrigado a contar essa mentira, pastor. Eu fui obrigado, o senhor não sabe o quanto que me custou. Não, isso é coisa de Satanás. Pois se Satanás é o pai da mentira, como Deus vai permitir que você vai mentir? A verdade está por cima. É a palavra. Irmãos, o céu é para os salvos, é para aqueles que crê naquele que morreu na cruz do Calvário. Pastor, então não vou ser salvo. Pode ser, se você quiser. A salvação é algo de Cristo. É Ele que nos deu. Agora, nós é que temos que crer, nós temos que confiar na palavra. Aquela vozinha que vem no nosso ouvido, que isso? Isso é bobo, isso não dá em nada não, isso não tem problema não. Não, que é isso? Não, isso é uma coisinha de nada, isso não tem problema, isso não faz diferença não. É mentira de Satanás, porque ele veio para matar e roubar. É o que ele veio fazer. Semelhantemente também, os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. Então está fazendo consciente. Ah, pastor, mas agora já há muita igreja aí, aberta em todos os lados. Eu sei, irmãos. Eu sei. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos entrar por esse caminho. Porque é tanto não faz mal, é tanto não tem problema, que a gente acaba por cair. É. E às vezes nós ficamos olhando do outro lado da cerca. Esquecemos daquilo que está à nossa volta. E temos que ter cuidado. A igreja de Cristo, ela precisa ter cuidado. Se você está pecando e você tem a oportunidade de consertar com Deus, conserta. Porque Deus está sempre pronto para nos perdoar. Por isso é que a salvação, meus irmãos, é hoje. Se Deus te deu a oportunidade de estar vivo hoje, hoje é dia de salvação. E é isso que o Senhor, que o Espírito de Deus fala aos nossos corações. Tem gente que, eu assisti à escola dominical, meus pais já eram crentes. Mas se você não é crente, Deus não tem neto. Deus tem filho. Deus não tem neto. Mas já os meus pais já eram crentes. Os meus pais já eram... Viu o que o rei mandou? Olha, vão lá consultar o Senhor, porque encontraram aqui esse livro, vamos ver. É a palavra, irmãos. Você não vê em momento nenhum de Gênesis a Apocalipse a palavra de Deus dizer que Deus tem neto, Deus tem filho. E os filhos é para ser salvo. E para ser salvo tem que acreditar, tem que tomar posse da palavra. Não fique fazendo frente ao seu pastor, à igreja. Não, comigo está tudo bem. Eu estou bem, graças a Deus.
Eu oro todos os dias. Não, eu estou bem. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, você está podre. Você está podre. Não há nada aí dentro. A sua vida está uma podridão. Tenha cuidado, irmãos. Nós enganamos o homem, mas a Deus não. Que a graça de Deus seja sobre as vossas vidas e que vocês possam examinar as Escrituras, porque é daqui, irmãos, é aqui que você vai encontrar a verdade. É aqui na palavra de Deus que você vai encontrar a verdade. Por isso é que tem muita gente que diz, pastor, não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo. Me dá uma soneira, me dá um cansaço. Eu não consigo. E eu não entendo nada que Davi foi filho disso e que fulano foi... Irmão, leia a palavra de Deus. Antes de você ler, se você tem dificuldade de ler, antes de você ler, ore ao Senhor, peça direção a Deus e leia a palavra de Deus, nem que seja 2 versículos ou 1 versículo, mas faça uso da palavra de Deus. Não fica só ouvir, não. Leia. Você vai aprender o que é a verdade a respeito de Deus por meio da palavra. É isso que a Bíblia diz, examina-se as Escrituras, porque são elas que testificam do reino dos céus. Pastor, não sei ler. Manda o filho ler, manda o neto ler, manda o vizinho ler. E você vai aprender. A palavra de Deus é vida, irmãos. E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, há tanta ilusão. Tanta. Irmão, a gente vai ver na internet. Ainda essa semana me telefonaram. Está aí um pastor que veio do Brasil. São milhares de pessoas. Milhares. Tem gente vindo lá do Algarve para o Porto. A igreja está superlotada. Irmãos, não se engane. Não se engane. Porque nos últimos dias, tudo isso havia de acontecer. Pastor, mas a gente fica assim, sem entender, a pessoa levantar da cadeira de roda, ele vai buscar a pessoa lá e entrega a profecia. Maior profecia é essa aqui, irmãos. A maior profecia é essa aqui. É essa palavra. Tenha cuidado, muito cuidado. Porque há de chegar dias em que o amor de muitos esfriaria. E é isso que nós temos que ter cuidado. Vamos ficar de pé e vamos agradecer as ofertas e os dízimos para a casa do Senhor. E que Deus abençoe a sua igreja, o seu povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Jesus, eu te imploro nesta noite, venha abençoar aos teus filhos, abençoar os dizimistas da tua casa, os ofertantes, Senhor, aqueles que têm contribuído para que esta obra permaneça de portas abertas. Continua ajudando aos teus servos, meu Pai. Continua guardando e protegendo as suas famílias, os seus lares. Não permita que o devorador entre em sua casa. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Vamos ouvir o quarteto que vai cantar
Nós já vamos terminar, irmãos. Podeis assentar, irmãos. Glória. Grande é o nosso gozo de sermos um povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo. A Bíblia é quem diz: somos de outra parte, de um outro planeta, de um outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra os principados, contra as potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Glória a Jesus. Nós estamos, irmãos, numa situação, não sei se os irmãos têm visto, eu sei que tem muita gente que não quer ver, e faz vocês muito bem ver as notícias, mas nós estamos muito próximo de uma terceira guerra mundial. E nós precisamos nos achegar a Deus. É o que eu disse outro dia para um irmão. Não é comprarmos papel higiênico e garrafão d'água para levar para casa. Nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar de Deus, porque cada vez está ficando pior. E os irmãos já viram a situação do mundo no decorrer desta semana, e nós estamos vendo o desembrulhar das coisas, não é? Os Estados Unidos agora quer tomar posse de Cuba, e não sei, e também não me interessa saber como é que vai ficar a situação da Rússia, porque quem manda em Cuba até o momento é a Rússia, não é Cuba. Cuba não tem governo. O governo de Cuba é comandado pela Rússia. Então, nós sabemos a situação que está se levantando aí de um lado e do outro,
Nós não precisamos preocupar, Portugal está livre. Eu reconheço que está livre, mas não sei até que ponto haverá essa liberdade. Então vamos continuar orando pelo nosso país, para que Deus continue abençoando e guardando, mas que Deus também nos dê força e graça para caminhar. Na terça-feira, culto de oração às 20 horas, das 20 horas às 21h30, culto de intercessão. Quinta-feira, estudo bíblico, a lição número 3, o corpo e as consequências do pecado. Venha nos ajudar, venha estar conosco neste culto. Sábado teremos o nosso culto de Santa Ceia, e no sábado também de manhã estaremos aqui em consagração das 8 ao meio-dia. Quem quiser e puder estar conosco nessa intercessão e nessa consagração, estão todos avisados que teremos consagração, e eu pediria que pusesse no Facebook para nós, para o grupo, que nós vamos ter, porque há muita gente que esquece e depois me diz, pastor, desculpa que eu não sabia. E estando no grupo da igreja, e quem não faz parte do grupo da igreja e quiser fazer parte do grupo da igreja, irmãos, é só dar o número do telefone para o Nuno, e o Nuno coloca lá o seu nome para você ficar informado a respeito dos cultos. Nós tivemos um culto aqui que nós tivemos que cancelar por causa da tempestade, e teve pessoas que vieram aqui e reclamaram comigo que não houve culto. Eu falei, pois é, mas nós não tínhamos como comunicar a todos. Foi uma coisa de última hora, e então não deu tempo de comunicar a todos, mas foi colocado, não é, ali na internet. Então, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Muito obrigado pela vossa visita, irmãos. Que Deus vos abençoe. Quando puderem, esteja aqui conosco. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Deus abençoe. E que Deus continue abençoando os nossos irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, eu gostaria de levantar aqui um clamor antes de nós terminarmos o culto. Eu gostaria de levantar um clamor aqui pela vida do irmão Joaquim. Eu fiquei sabendo que ele não está a 100%. E como os irmãos sabem, ele está tratando e não está sendo fácil. Mas que Deus possa dar força a ele. Porque às vezes nós achamos assim, mas por que Deus não cura? Nós precisamos de força e graça para nós prosseguirmos, porque cada um de nós temos um tempo, não é? E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso é que eu digo sempre que eu tenho vontade de viver até os 200 anos, mas quem sabe é Deus, não é? Quantos vão com 13, com 12, e com 10, e com 20, e com um ano, ou com um mês? Então nós temos que pedir a Deus graça. Os irmãos já viram a Laurinha, a luta que ela tem passado, e lá vai, desde o ventre da mãe, lá vai desenrolando com a graça de Deus, e os problemas vêm, e a solução também vem em nome de Jesus. Vamos então fazer uma oração pela vida do irmão Joaquim, pedindo ao Senhor que continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oramos pela vida do teu servo, irmão Joaquim, Senhor. Tu conheces, ele é teu filho, Senhor, e tu sabes o tratamento que ele está fazendo, Senhor. Seja com ele, dê-lhe força, dê-lhe graça, Senhor.
aliviando o seu coração e a sua mente, Senhor, lhe dando tranquilidade e paz, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Seja com o teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja aqui reunida, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, os nossos visitantes, os nossos amigos, ó Pai, aqueles que estão presentes aqui nesta noite, leva-os em paz, guardado debaixo da tua santa comunhão. Ó Deus, uma semana abençoada para os teus filhos, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Está terminado o nosso